No início do século XX, São João da Boa Vista já possuía salões, cinemas e grupos dramáticos. O crescimento econômico, a circulação de imigrantes e o contato de moradores com grandes centros alimentavam o desejo de uma casa de espetáculos maior e mais preparada. Esse desejo tinha antecedentes. A cidade já conhecera um palco anterior, o Teatro Apolo, frequentado sobretudo pelos filhos dos fazendeiros, muitos deles estudantes da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, que voltavam nas férias com o gosto formado pelos teatros que tinham visto na Europa. Era essa elite jovem e cosmopolita que passou a querer um espaço à altura, o que daria forma ao projeto de 1913. Joaquim Cândido de Oliveira e José Evangelista de Almeida aparecem como figuras centrais dessa mobilização. Em fevereiro de 1913, constituiu-se a Companhia Teatral São Joanense, uma sociedade por ações que reuniu de 100 e quase 200 investidores, de fazendeiros a comerciantes, imigrantes e mulheres. Em 1913, foi apresentado um projeto assinado por J. Pucci, arquiteto que já havia projetado o Teatro São Paulo na capital. O terreno escolhido, atrás da Abside da Matriz, com frente para a Rua Marechal Deodoro e ao lado da Praça Coronel Joaquim José, já tinha história. Pesquisas em cartório mostram que ali se erguia um sobrado antigo da família Tavares, de Misael Tavares Coimbra, no qual chegara a funcionar a primeira sessão de júri da vila. A companhia comprou o lote da própria Câmara Municipal por 14 contos de réis, escritura de abril de 1913, e demoliu o velho sobrado para erguer o teatro. A pedra fundamental foi assentada em 13 de maio de 1913. A cerimônia reuniu cerca de 1.000 pessoas, autoridades, dirigentes da companhia, profissionais e moradores, e contou com a bênção do padre Manuel José Marques. O jornal A Cidade de São João dedicou-lhe número especial e um discurso associado à obra A Grandeza Simbólica do 13 de maio, data da abolição. A obra avançou sobre a fiscalização do construtor espanhol Antônio Lanzac. Sobre a origem dos materiais, as fontes divergem. O livro do centenário registra a estrutura metálica pré-fabricada e numerada na Bélgica, enquanto o processo de tombamento menciona estrutura e cimento de procedência alemã e telhas de Marsella. Ambas reforçam a dimensão industrial e transatlântica da obra. O custo superou o capital inicial. Empréstimos e debêntures foram necessários, e as dívidas acompanharam a companhia por anos. O teatro nasceu, portanto, de entusiasmo, mas também de uma engenharia financeira difícil. Em 31 de outubro de 1914, depois de anos de leis, ações e obras, a cidade entrou pela primeira vez na sala que construíra para si. A Companhia Santos Silva apresentou uma causa célebre, e o público ocupou plateia, frisas, camarotes e galeria, uma noite recebida como sinal do progresso coletivo. A data aparece como 8 de novembro em páginas institucionais. Adotamos 31 de outubro conforme o jornal da época. Nos primeiros anos, o teatro recebeu companhias que percorriam circuitos entre São Paulo, cidades do interior e Poços de Caldas. Algumas permaneciam por vários dias e apresentavam repertórios extensos. Teatro, opereta, concertos e cinema dividiam a programação. O edifício não era atração episódica, era parte da rotina da cidade. Ao mesmo tempo, a população local apropriou-se do edifício. Festivais beneficentes reuniam música, declamação, bailados e comédias. A renda ajudava a matriz, a Santa Casa, escolas, bandas e instituições de assistência. O palco transformava talento artístico em mobilização comunitária. O edifício não tinha uso único. Em 1915, recebeu seu primeiro baile de carnaval. Houve festas juninas, formaturas, comícios e reuniões cívicas. Em 1919, um grande encontro político em apoio à candidatura de Rui Barbosa lotou a sala e deixou uma fotografia importante para o futuro restauro do medalhão de Carlos Gomes.
Em determinado momento, a sala chegou a funcionar como ringue de patinação. A hipótese de transformar dependências em cassino também foi cogitada, diante das dificuldades financeiras, mas não se consolidou. A Primeira Guerra Mundial, a epidemia de gripe, a geada e a crise de 1929 afetaram a economia e o público. Locais de aglomeração foram fechados durante a epidemia. Na própria casa, em 1º de novembro de 1918, autoridades se reuniam para discutir medidas profiláticas contra a gripe. O teatro também como centro de decisões cívicas na crise. Aquele ano ficou conhecido como o Ano dos 4 Gs: guerra, geada, gripe e gafanhoto. A frequência diminuiu em alguns períodos, mas a atividade artística voltou a ganhar força com produções locais. Em 1930, o conjunto de Heitor Villa-Lobos passou pela cidade e Souza Lima apresentou-se ao piano. Em 1932, a cidade chegou a compor a sua própria ópera, a Opereta Branca de Neve, do padre Nicolau Miranda, com músicos, cenários e artistas locais, uma história à parte, com partituras que sobrevivem no Museu de Arte Sacra, a Opereta Branca de Neve. Em 1937, o prédio já deteriorado foi fechado temporariamente. Joaquim José de Oliveira Neto adquiriu a maioria das ações da companhia. Poltronas e equipamentos de projeção foram renovados e o cinema passou a dominar o cotidiano do edifício. A partir daí vieram as matinês, os seriados e o ritual do domingo no cinema, toda uma fase afetiva que ganhou episódio próprio, o tempo do cine-teatro. Mesmo virando cinema, o edifício seguiu recebendo apresentações. Em 1945, uma peça reabriu a casa. Em 1946, Guiomar Novaes tocou para os seus conterrâneos, a pianista e o teatro. Em 1952, Procópio Ferreira passou pelo palco. E havia muito mais que cinema sob aquele teto. Rádio, biblioteca, bares, sociedades culturais reunidas em Os Outros Inquilinos. Em fevereiro de 1967, frisas e camarotes foram retirados para dar mais assentos ao cinema. A intervenção que mais descaracterizou a sala antes do restauro. Ainda subiram ao palco nomes como Roberto Carlos, em 1968, Dercy Gonçalves e Aguinaldo Rayol, em 1982. Mas a concorrência de cinemas mais novos, a televisão e o desgaste do prédio aceleraram o declínio, até o fechamento em 1982. No início dos anos 1980, a possibilidade de venda e demolição deixou de ser boato distante. O prédio era particular, estava degradado e recebia propostas incompatíveis com sua preservação. Em 1981, a Lei Municipal número 219 declarou o imóvel de utilidade pública. A medida não concluía a compra, mas dificultava sua transformação e criava uma proteção inicial. Artistas e moradores transformaram a ameaça em causa pública. Manifestações, abaixo-assinados e promessas de greve de fome de Ronaldo Marinho. A pressão popular foi decisiva. A prefeitura adquiriu o imóvel em 2 etapas. A porção frontal em janeiro de 1984, o palco e os fundos em 1985. Porque um teatro funcional exigia o conjunto completo. O tombamento estadual foi aprovado por unanimidade pelo CONDEFAT em dezembro de 1985 e formalizado pela Resolução de 19 de janeiro de 1987, reconhecendo o valor histórico do edifício. A restauração não foi uma simples pintura. O prédio apresentava rachaduras, madeira atacada por cupins, alterações acumuladas, infiltrações e limitações técnicas. A equipe precisou estudar o que conservar, o que reconstruir e como adaptar uma casa do início do século XX às exigências contemporâneas.
Arquitetos, engenheiros, artistas e técnicos visitaram teatros no Rio de Janeiro, conversaram com especialistas em cenotecnia, acústica, estrutura e segurança e refizeram projetos. Em um esforço concentrado, dezenas de pranchas foram produzidas para buscar recursos e orientar as intervenções. A obra incluiu consolidação estrutural, rebaixamento do subsolo, nova estrutura de palco, camarins, escadas, sistema de incêndio, instalações, cobertura, fachadas, frisas, camarotes e tratamento de ornamentos. A imagem de uma retroescavadeira dentro da sala resume a escala do desafio. Para criar espaço sob o palco e corrigir níveis, foi necessário escavar no interior do edifício, sob acompanhamento técnico. O foyer foi inaugurado em dezembro de 1992. Mesmo incompleto, o teatro voltou a receber exposições, música e eventos em áreas possíveis. Em 1995, o show Relembranças ocupou o palco ainda cercado por sinais de obra. Em 1996, a Semana Guiomar Novaes voltou ao edifício, com cadeiras emprestadas. A Fundação Oliveira Neto, criada em 1998, ajudou a captar recursos por incentivos e campanhas. Em setembro de 2002, durante a 25ª Semana Guiomar Novaes, o público reencontrou a sala principal. A reabertura trouxe um novo desafio. Não bastava conservar o edifício, era necessário ocupá-lo com qualidade e continuidade. A AMIT, Associação dos Amigos do Teatro Municipal, foi criada em 2003. O nome de Amici, amigos em italiano, nasceu de uma brincadeira. A entidade participou da programação, da administração e da construção de projetos que aproximaram artistas e público. Em sua fase mais ativa, chegou a produzir cerca de 150 eventos por ano e em 2019 reuniu em torno de 280 sócios contribuintes. Concertos, cinema, teatro amador, festivais, ensaios, formação musical e semanas especiais passaram a conviver no calendário. Por convênio autorizado em 2003, a AMIT administrou o teatro por cerca de 18 anos. Em 2021, por uma lei municipal, encerrou esse convênio e a gestão voltou a ser feita diretamente pela Prefeitura, pelo Departamento de Cultura. Entre os projetos registrados no livro estão o Cineclube Beloca, concertos matinais, teatro de quinta, som do sábado, festivais de teatro amador, a Semana Guiomar Novaes, o Festival Assad e o projeto de cordas Primeiro Movimento.